Imaginem só, meus queridos, que hoje eu já tenho mais de 70 anos, mas ainda carrego comigo lembranças tão vivas quanto se tivessem acontecido ontem. Histórias que moldaram quem eu sou, que marcaram minha alma e que hoje, com a maturidade do tempo, eu consigo dividir com vocês sem medo, mas com o coração cheio de emoção. Meu nome é Joaquina Batista da Silva. Nasci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada Santana do Rio Verde. Quem me conhece desde menina sabe que eu sempre fui chamada de Lalinha, um apelido carinhoso dado pela minha mãe, Dona Geralda, que me embalava no colo cantando modinhas antigas enquanto eu ainda engatinhava pelo chão de terra batida. Sou filha de Geralda e de seu Antônio Batista, homem de roça, de poucas palavras, mas de mão firme. Cresci cercada por meus 3 irmãos mais velhos, Joaquim, Severino e Zeca, todos fortes e já acostumados ao trabalho pesado desde cedo. Se você já acompanha o canal, sabe que aqui cada relato é mais do que uma memória, é uma parte da vida que sobrevive no tempo. É como se eu abrisse o meu baú de segredos e deixasse vocês entrarem. E antes que a gente siga, já vou lhe pedir uma coisa simples. Quando essa história terminar, me conte nos comentários de onde você me ouve. É uma alegria imensa saber até onde essa voz chega. E muitas vezes são justamente os comentários que fazem este canal crescer e se manter vivo. Pois bem, a história que vou compartilhar começa quando eu tinha apenas 16 anos de idade. Era uma menina ingênua, com sonhos guardados no peito, mas que vivia em uma época dura, em que a palavra do pai era lei e a vontade da filha pouco ou nada importava. Naquele tempo, as moças não tinham escolha sobre com quem casar, que vida seguir, nem sobre o próprio destino. Eu mal imaginava que minha juventude seria roubada por uma decisão que não foi minha, um casamento que eu jamais teria escolhido. Lembro como se fosse hoje da pequena casa de barro onde eu morava com meus pais e meus irmãos. O chão era de terra batida, as paredes simples, e no quintal tínhamos galinhas ciscando entre pés de mandioca e um pequeno curral com 2 cabras magras. Minha mãe, sempre de avental, passava as manhãs na cozinha mexendo panelas, enquanto meu pai saía cedo para a roça. A vida era dura, mas havia também beleza no simples. O cheiro do café fresco coado no pano, o som distante da sanfona nas festas de São João e as estrelas brilhando no céu sem poluição, como se iluminassem só para nós. Eu era a única filha mulher, e isso trazia um peso diferente. Enquanto meus irmãos podiam correr livres pelos campos e sonhar com terras próprias, a mim cabia aprender a cozinhar, costurar, bordar e cuidar da casa. Meu destino, diziam, era me tornar esposa e mãe. Mas dentro de mim, no coração que batia rápido de menina, havia outros sonhos. Sonhos de amor, de liberdade, de escolher por mim mesma. Foi nesse cenário que meu caminho cruzou com o de um rapaz chamado Cláudio Mendes, filho de um pequeno lavrador vizinho. Ele tinha olhos que brilhavam como o sol refletindo na água do açude, mãos calejadas pelo trabalho na roça e um jeito respeitoso que logo me encantou. Nunca esquecerei da primeira vez que nossos olhares se encontraram em uma festa junina da cidade. As fogueiras queimavam, o cheiro de milho assado enchia o ar, e quando ele me cumprimentou, tirando o chapéu,
Senti um frio na barriga que nunca havia sentido antes. Os encontros eram discretos, uma troca de olhares na missa, uma palavra rápida na venda da esquina, um sorriso tímido quando nos cruzávamos no caminho da roça. Nada além disso, mas para mim, cada gesto valia como um poema inteiro. Naquela inocência de menina, eu acreditava que o destino nos uniria em casamento, que teríamos filhos e construiríamos juntos uma vida simples, porém feliz. Mas, meus queridos, naquela época bastava um olhar diferente para que as más línguas começassem a trabalhar. E foi o que aconteceu. Em pouco tempo, meu pai soube que Cláudio se aproximava de mim. Para ele, isso foi uma afronta, uma vergonha, um risco para a honra da família. Ele não queria saber de amor ou de juventude. Ele queria segurança, terras, status. E foi assim que, sem que eu pudesse opinar, decidiu que meu destino seria outro. Antes mesmo que eu compreendesse o que estava acontecendo, começaram as conversas em casa. Papai falava em voz baixa com homens importantes da cidade, recebia visitas inesperadas, trancava-se em longas conversas no alpendre. Eu, curiosa, tentava ouvir escondida, mas sempre era repreendida por minha mãe, que me dizia: Filha, não se mete nos assuntos dos homens. Com o passar dos dias, percebi que a tensão aumentava. Meus irmãos já sabiam de algo, mas evitavam olhar nos meus olhos. Mamãe parecia ainda mais calada e suas mãos tremiam quando costurava. Foi então que ouvi pela primeira vez o nome do homem que mudaria meu destino, Coronel Edmundo. Ele era conhecido em toda a região, dono de terras extensas, respeitado nos negócios, temido por muitos. Um homem de quase 50 anos com fama de severo e de gênio difícil. E foi a ele que meu pai decidiu entregar a mim, sua única filha mulher. Naquele momento, minha vida mudou para sempre. Eu seria obrigada a me casar com um homem muito mais velho, que eu mal conhecia. E tudo isso apenas para que meu pai tivesse garantias de segurança e prosperidade. O amor que eu nutria por Cláudio não significava nada diante do peso da tradição e dos interesses de família. Antes de seguir, quero aproveitar para dizer: se você já passou por algo que pareceu injusto, doloroso ou até impossível de superar, saiba que você não está só. Este canal existe para compartilhar essas memórias e mostrar que sempre há um caminho. Se quiser apoiar para que essas histórias continuem chegando até você e outras pessoas, considere se tornar membro do canal. É uma forma simples de nos ajudar a manter viva essa roda de conversas. E assim, com apenas 16 anos, percebi que minha juventude seria arrancada de mim. Cada pôr do sol me lembrava que o dia da decisão estava mais próximo. Meu coração já batia forte por Cláudio, mas minhas mãos tremiam ao perceber que meu pai tinha outros planos. Mal eu sabia que o que estava por vir seria um casamento forçado, cheio de dor, mas também guardava um segredo que mudaria tudo. Naquele tempo, viver no interior significava obedecer a regras que não estavam escritas em nenhum papel, mas que eram mais rígidas que as leis da cidade grande. A palavra de um pai era sentença, e uma filha que ousasse desobedecer carregava para sempre o estigma de desonrada. Aos 16 anos, eu ainda tinha sonhos de menina. Imaginava vestidos rodados, danças de quadrilha sob o céu estrelado,
mãos dadas escondidas atrás da igreja, cochichos na beira do rio. Mas esses sonhos não tinham espaço diante da rigidez de meu pai, o homem que decidia os destinos de todos dentro de casa. Papai era de fala dura, de passos firmes e de uma autoridade que não se questionava. Tinha mãos calejadas pelo trabalho na roça, mas o coração endurecido pelo peso de sustentar uma família em tempos de escassez. Para ele, a honra estava acima de tudo. A honra era mais importante que a felicidade dos filhos, mais importante que os desejos do coração. E, no caso da filha mulher, a honra estava diretamente ligada ao silêncio, à obediência e à submissão. Lembro de tantas noites em que ele chegava cansado do campo, sentava-se à mesa ainda suado, tomava um gole de café e me encarava com olhos desconfiados. Eulália, no que tanto pensa? Perguntava com a voz grave. Eu, com medo, baixava a cabeça e respondia: Nada, meu pai. Mas por dentro, meu coração gritava o nome de Cláudio, o único que me fazia sentir que eu era mais do que um fardo ou uma moeda de troca. Minha mãe, doce Geralda, era um alívio no meio daquele ambiente pesado. Mulher de fé e de silêncio, carregava nos olhos a dor de quem também não pôde escolher o próprio destino. Quantas vezes, ao me ver chorando, acariciou meus cabelos e murmurou: Filha, às vezes a vida é dura demais, mas não deixe a esperança morrer. Ela dizia isso de madrugada, quando papai já dormia, e o medo de suas broncas dava lugar a um pouco de intimidade entre nós. Mas, quando eu perguntava se ela poderia me ajudar a convencer papai a permitir meu amor por Cláudio, seus olhos se enchiam de lágrimas. O silêncio dela era mais eloquente que qualquer resposta. Meus irmãos, cada um à sua maneira, também refletiam a cultura do tempo. Joaquim e Severino, os mais velhos, acreditavam que o pai sempre tinha razão, que os homens sabiam o que era melhor para a família. Já Zeca, o caçula entre os meninos, evitava olhar para mim. Talvez sentisse pena, talvez se revoltasse por dentro, mas nunca ousou enfrentar papai. Naquela época, os filhos obedeciam e ponto final. Foi em uma tarde abafada, de céu pesado e nuvens carregadas, que a sentença do meu destino começou a se desenhar. Eu ajudava a mamãe a recolher roupas do varal enquanto os galos cantavam no terreiro, quando ouvi passos pesados ecoando pelo portão de madeira. Eram passos de botas firmes, não os passos leves de vizinhos ou conhecidos. Corri para a janela e vi papai entrar acompanhado de um homem alto, de cabelos já grisalhos, com um terno surrado que ainda conservava certa imponência. Era o coronel Edmundo. Seu olhar era frio, calculista, como o de quem avalia mercadorias. Passou os olhos por cada canto da casa, mas demorou um instante a mais sobre mim. Senti o rosto corar e o coração disparar, não por encanto, mas por medo. Papai, orgulhoso, me apresentou com voz firme. Esta é minha filha, Eulália. Tem 16 anos, é prendada, sabe cozinhar, costurar, cuidar de casa. Uma moça direita que dará bons filhos. Minhas pernas fraquejaram. Aquelas palavras não eram apenas elogios de pai, eram uma vitrine, uma exposição. Meu coração apertou e dentro de mim nasceu a certeza. Algo terrível estava para acontecer. Meus irmãos estavam por perto, mas nenhum ousou abrir a boca. Apenas se entreolharam em silêncio, como cúmplices de um segredo
que eu ainda não sabia por completo. O coronel, então, respondeu com uma voz rouca, carregada de autoridade. Parece obediente. É disso que um homem precisa. Suas palavras me feriram como lâminas invisíveis. Não falava de mim como pessoa, mas como propriedade. Como se eu fosse um animal de criação ou uma terra fértil que ele passava a possuir. Naquela noite, chorei até não restar mais lágrimas. Deitada em minha cama simples, com o colchão de palha rangendo sob meu corpo, pensei em Cláudio. Perguntei a mim mesma por que o destino havia sido tão cruel, por que minha juventude seria roubada por um acordo entre homens. Mamãe veio até mim e tentou me consolar, mas suas palavras soaram vazias. Papai, por outro lado, foi claro como ferro em brasa. Está decidido, filha. Esse homem lhe dará sustento, terras, um lar digno, e é isso que importa. O coração de moça não sabe escolher, mas o pai sabe o que é melhor. Eu tinha apenas 16 anos, mas senti que o mundo desabava sobre meus ombros. Ainda lembro da visita das vizinhas nos dias seguintes. Vinham trazer conselhos, pano para costurar, palavras que mais pareciam sentenças. Seja obediente, menina. O marido é como Deus dentro do lar. Aguente firme, porque casamento é para sempre. Uma esposa paciente transforma até o coração mais duro. Eu ouvia calada, com lágrimas escorrendo por dentro, porque por fora eu já estava aprendendo a usar a máscara da resignação. Mas em meu peito crescia um segredo. Eu ainda amava Cláudio. Esse amor seria minha resistência silenciosa. Quero abrir meu coração com você que me escuta. Já viveu uma situação em que foi obrigado a aceitar algo contra a própria vontade? Já precisou engolir o choro, vestir uma máscara, seguir adiante quando tudo dentro de você gritava para dizer não? Se isso já aconteceu, compartilhe nos comentários. Às vezes, dividir nossa dor ajuda alguém que enfrenta o mesmo agora. E se acredita que estas histórias têm valor, considere se tornar membro do canal. Seu apoio mantém vivas vozes como a minha. O tempo não esperou minha dor se curar. As semanas passaram depressa, como o vento que varre folhas secas. Mamãe começou a costurar um vestido branco simples. Suas mãos trêmulas denunciavam sua tristeza, mas ela não dizia nada. Papai conversava cada vez mais com o coronel, que aparecia frequentemente em casa. Sua presença enchia os cômodos de um peso insuportável. Ele falava pouco, mas observava muito. E cada vez que seus olhos recaíam sobre mim, eu sentia a infância escapando de dentro de mim. Na véspera de uma dessas visitas, tentei fugir para o quintal. Queria respirar, sentir o cheiro das flores, ouvir o canto dos pássaros. Mas papai me encontrou ali e disse em tom seco: Lembre-se, menina, seu destino já está traçado. Foi nesse instante que entendi de uma vez por todas que não havia saída. O mês seguinte seria o mais sombrio da minha juventude. Os dias que se seguiram à visita do coronel Edmundo foram de um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Papai andava orgulhoso, com ares de quem havia feito um grande negócio, como se tivesse assegurado o futuro da família para sempre. Seus passos na casa ecoavam mais firmes, como se cada batida do seu sapato fosse a confirmação de que sua decisão estava tomada. Meus irmãos evitavam me encarar e, quando o faziam,
desviavam rapidamente os olhos, como se fossem cúmplices de uma injustiça que não ousavam contestar. Eu, por minha vez, me sentia como um pássaro enjaulado. O mundo lá fora continuava o mesmo, os galos cantando ao amanhecer, as crianças correndo na rua de terra, as carroças passando lentamente carregadas de lenha ou milho. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Meu coração, que antes sonhava com o olhar doce de Cláudio, agora era esmagado por uma sentença que eu não tinha como revogar. Ainda o via de longe em encontros rápidos na missa ou na feira. Seus olhos me procuravam no meio da multidão, e quando nossos olhares se cruzavam, havia neles uma mistura de amor e desespero. Não podíamos trocar palavras, não podíamos sequer sorrir um para o outro, mas em cada olhar havia perguntas não ditas. Por que está acontecendo isso? O que podemos fazer? E eu respondia apenas com lágrimas silenciosas, que ele talvez nunca visse, mas que queimavam dentro de mim. Uma noite não resisti. Sentei-me no quintal, olhando para o céu carregado de estrelas. A lua iluminava o terreiro e as sombras das árvores pareciam se alongar até mim, como braços invisíveis que tentavam me consolar. Perguntei a Deus por que a vida havia sido tão cruel. Por que, tão jovem, eu deveria carregar o peso de um casamento imposto? Por que o amor, tão puro e inocente, não tinha valor diante da ganância e da honra de um pai? O vento frio daquela noite parecia sussurrar que havia um propósito escondido, mas naquele momento tudo o que eu sentia era medo. No dia seguinte, papai me chamou na sala. Sua voz era firme, inquestionável. O casamento será no próximo mês. Prepare-se. Foram poucas palavras, mas suficientes para destruir qualquer esperança. Mamãe, de cabeça baixa, já costurava um vestido branco simples. Não ousou olhar nos meus olhos. Suas mãos tremiam a cada ponto e percebi que seu silêncio era, na verdade, um grito sufocado. As vizinhas logo começaram a aparecer. Vinham trazendo conselhos, flores secas, panos de renda e frases que soavam como correntes invisíveis. Seja obediente, menina. O marido é como Deus dentro do lar. Aguente firme, porque casamento é para sempre. Uma esposa paciente transforma até o coração mais duro. Eu sorria por fora, como se aceitasse, mas por dentro minhas entranhas se reviravam. Eu queria gritar, correr, pedir ajuda. Mas a cultura daquela época não dava voz a meninas como eu. Quero abrir um espaço aqui para você que me acompanha. Já se sentiu sem voz? Já passou por momentos em que tudo dentro de você pedia para falar, mas o medo, a vergonha ou a pressão dos outros fizeram você se calar? Se isso já aconteceu, escreva nos comentários. Sua experiência pode ajudar alguém que hoje sente exatamente essa mesma dor. E se acredita que histórias como esta merecem continuar sendo contadas, considere se tornar membro do canal. Seu apoio mantém vivas essas memórias e dá força para que eu continue dividindo o que um dia parecia impossível contar. Os preparativos seguiam como se fosse uma festa. As vizinhas cochichavam sobre como eu tinha sorte de me casar com um homem de posses. Algumas diziam: "Ah, Eulália, você vai viver no luxo, vai ter tudo do bom e do melhor." Eu apenas sorria, porque não havia como explicar que luxo algum podia preencher o vazio do coração.
Meus irmãos ajudavam nos preparativos sem nunca questionar. Lembro de Joaquim pregando tábuas para erguer bancos improvisados no quintal, enquanto Severino ajudava a consertar a cerca que receberia enfeites de flores. Zeca, o mais novo, se aproximou de mim em uma noite e, com a voz baixa, disse: "Se fosse comigo, eu fugia." Mas logo em seguida abaixou a cabeça, como quem percebe que não teria coragem de me ajudar. Suas palavras, ainda assim, foram um sopro de humanidade. Na véspera do casamento, mamãe me trouxe uma coroa simples de flores do campo. Colocou em minhas mãos e disse, quase sem voz: "Filha, que Deus lhe dê força." Foi a primeira vez que percebi claramente que até ela, que sempre apoiava papai, tinha medo do que estava por vir. Nessa mesma noite, sonhei com Cláudio. No sonho, ele vinha a cavalo até minha casa, me chamava pelo nome e estendia a mão para me levar embora. Acordei com lágrimas nos olhos, sabendo que aquilo nunca passaria de um sonho. O dia seguinte amanheceu claro, com o céu limpo e o canto dos pássaros. Mas dentro de mim, tudo era escuridão. O vestido branco estava pronto, a casa cheia de gente, e eu sabia que aquele seria o último dia em que eu seria apenas uma menina de 16 anos. No dia seguinte, deixaria de ser filha para me tornar esposa. Não por escolha, mas por imposição. E assim, com o coração dilacerado, entendi que não havia mais volta. Meu destino estava selado, e eu caminhava em direção a ele com passos pesados, mas ainda com uma chama escondida dentro de mim. A chama do segredo que carregava em silêncio. O amor por Cláudio, que ninguém poderia arrancar. O dia do casamento amanheceu abafado, como se até o céu pesasse sobre mim. Era verão no interior e o sol surgia com uma força que fazia o ar tremer sobre as estradas de terra. O canto dos galos ecoava pelo terreiro, misturado ao barulho de carroças que já chegavam trazendo parentes e vizinhos. A vila inteira parecia em festa. Para os outros, era motivo de orgulho ver a filha de Antônio Batista se casando com o homem mais poderoso da região. Para mim, era um dia de luto, o dia em que eu seria arrancada da juventude e jogada no abismo da vida adulta, sem direito de escolha. O vestido branco, que mamãe passara as últimas semanas costurando, estava pendurado na cadeira desde cedo. O tecido áspero me arranhava a pele quando o vesti, e parecia mais uma armadura pesada do que uma roupa de noiva. A coroa de flores do campo, singela e delicada, contrastava com o peso do que eu carregava no coração. Me olhei no pequeno espelho rachado da cozinha e quase não me reconheci. O reflexo mostrava uma moça de olhar perdido, mas dentro de mim ainda vivia a menina que sonhava com Cláudio, que sonhava com uma vida simples e cheia de amor. A igreja da cidade estava enfeitada com ramos de flores e o cheiro de incenso se espalhava pelo ar. O chão de madeira rangia sob os pés dos convidados, e as paredes caiadas refletiam a luz das velas que tremulavam nos altares. Entrei de braços dados com meu pai. Ele caminhava firme, como quem levava um troféu. Eu, por outro lado, sentia cada passo pesar como se carregasse correntes invisíveis. Os olhares se voltaram para mim, alguns de admiração, outros de curiosidade, outros ainda de inveja. O coronel Edmundo me esperava no altar. Usava um terno escuro, o rosto fechado, os olhos fixos em mim como se já quisesse me moldar.
Quando o padre perguntou se eu aceitava aquele homem como marido, minha voz mal saiu. O sim que pronunciei foi o mais baixo da minha vida, quase um sussurro perdido entre soluços contidos. Mas bastou. O contrato estava selado. A menina Eulália já não existia. Ali nascia a esposa do coronel, ainda que meu coração não tivesse consentido. A festa que se seguiu foi barulhenta, cheia de música, comida e conversas. Para os outros, era motivo de celebração. Para mim, tudo parecia embaçado, distante. Lembro-me de segurar o copo de refresco nas mãos, mas não sentir o gosto. Lembro de ouvir as risadas, mas não entender as palavras. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma tivesse fugido para longe. Naquela noite, fui levada para a casa grande do coronel. Era uma construção imponente, de paredes grossas, janelas altas e móveis escuros que pareciam carregar histórias antigas. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao de mofo dos corredores. Cada quadro na parede trazia o rosto sério de algum antepassado, como se todos eles me observassem e me julgassem. O quarto que passei a ocupar era grande demais para mim. A cama de madeira maciça, os lençóis pesados, o guarda-roupa enorme. Tudo parecia frio, distante, sem vida. Era o oposto da simplicidade da casa de barro onde cresci, onde o calor do fogão a lenha e o cheiro do café fresco preenchiam o ar. Ali, na casa grande, reinava um silêncio gelado. O coronel entrou comigo naquele quarto e por alguns instantes me observou em silêncio. Eu tremia, sem saber o que esperar. Ele não levantou a voz, não fez nenhum gesto brusco. Apenas disse, com um tom que soou mais como ordem do que como carinho: "Agora você é minha esposa, e como minha esposa não vai me envergonhar." Essas palavras ficaram gravadas em mim. Mais do que o cansaço do dia, mais do que a solidão da noite, foi essa frase que me acompanhou como uma sombra. Os primeiros dias na casa grande foram de estranheza e medo. A rotina era marcada por regras silenciosas: levantar cedo, preparar refeições, receber visitas com sorriso contido, nunca contrariar o marido. Eu obedecia a tudo, mas dentro de mim algo resistia. A cada colher de sopa que mexia, a cada bordado que fazia, lembrava do sorriso de Cláudio, dos sonhos que tínhamos. À noite, deitada na cama fria, ouvia os passos do coronel ecoando pelos corredores. O som das botas no assoalho era o lembrete constante de que eu estava presa. Fechava os olhos e rezava para que a noite passasse rápido, para que ele não se aproximasse demais, para que eu pudesse acordar com vida e um pouco de esperança. Quero aproveitar este ponto para falar diretamente com você que me escuta. Já passou por um momento em que sentiu sua vida escapar do controle? Já teve a sensação de ser levado para um caminho que não escolheu? Se isso já aconteceu, conte nos comentários. Sua partilha pode ser um alívio para alguém que hoje sente que também não tem saída. E se deseja apoiar para que histórias como esta continuem sendo contadas, considere se tornar membro do canal. É esse apoio que mantém viva a chama dessas memórias. Com o tempo, percebi que a casa grande era mais do que um lar. Era uma prisão silenciosa. O coronel não precisava gritar para me fazer sentir medo. Bastava um olhar frio, uma ordem seca, uma presença constante. Eu, tão jovem,
Tentava me adaptar, mas no fundo sabia. Não era apenas um casamento, era o início de uma vida de opressão. E assim começaram os dias mais sombrios da minha juventude. Dias em que precisei aprender a sobreviver em silêncio, escondendo dentro de mim o segredo que me mantinha viva, o amor que ainda guardava por Cláudio. Os meses que se seguiram ao casamento foram como um inverno sem fim, mesmo sob o sol quente do sertão. A cada amanhecer, eu despertava com uma sensação de vazio que parecia se renovar. A casa grande, com seus corredores longos e paredes grossas, se transformara em minha prisão. Do lado de fora, os pássaros cantavam, as galinhas ciscavam no terreiro, o gado mugia ao longe. Mas dentro daquelas paredes escuras reinava um silêncio que me esmagava. O coronel Edmundo tinha uma forma peculiar de me controlar. Ele não precisava levantar a voz, raramente fazia isso. Seu poder estava na calma fria com que me observava, como se cada gesto meu fosse avaliado. Se eu demorava demais para servir a refeição, ele arqueava a sobrancelha e dizia com tom baixo: Menina, lembre-se de que agora você é minha esposa, e uma esposa minha não erra. Essas frases, ditas sem raiva aparente, doíam mais do que qualquer grito. Eram como lâminas afiadas que cortavam minha alma em silêncio. Aprendi a medir cada passo, cada palavra para não provocar sua fúria escondida. Minha rotina se resumia a acordar cedo, cuidar da casa, supervisionar as empregadas, preparar o jantar e acompanhar o coronel em alguns eventos sociais. Lá fora, eu sorria. Era vista como a esposa jovem e obediente do homem mais poderoso da região. Por dentro, era apenas uma menina de 16 anos aprisionada em um papel que não escolhi. Lembro-me de uma tarde em que recebi a visita de minha mãe. Ela entrou devagar, com passos curtos, trazendo uma cesta de pães ainda quentes. Ao me abraçar, sussurrou em meu ouvido: Filha, não deixe sua esperança morrer. Seus olhos estavam marejados, mas sua boca não ousava pronunciar mais nada. O coronel observava de longe, como um fiscal que vigia até os momentos de afeto. A visita durou pouco, e quando mamãe se despediu, senti como se um pedaço de mim tivesse ido embora junto. Os empregados da casa também me olhavam com uma mistura de pena e respeito. Sabiam quem era o coronel, conheciam sua fama, mas ninguém ousava falar. Uma das cozinheiras, mais velha e experiente, certa vez me ofereceu uma xícara de chá e disse baixinho: Dona Eulália, o coração da gente aguenta mais do que imagina. Foi a primeira vez que alguém me chamou pelo nome com ternura desde o casamento. Às vezes, na solidão do meu quarto, eu me permitia sonhar. Pegava papel e caneta e começava a escrever cartas para Cláudio. Nelas, eu contava tudo, minhas dores, meus medos, mas também a chama que ainda ardia em mim. Escrevia como se ele fosse meu confidente, minha tábua de salvação. Nunca tive coragem de entregar essas cartas, mas só o ato de escrever já era um alívio. Dobrava os papéis e os escondia entre as páginas de uma Bíblia antiga. Era como se Deus fosse o guardião dos meus segredos. O coronel parecia perceber que eu guardava algo dentro de mim. Às vezes me observava por longos minutos em silêncio, como se tentasse adivinhar meus pensamentos. Isso me deixava ainda mais tensa. Eu passava a mão sobre o vestido.
Fingia estar ocupada, mas por dentro rezava para que ele nunca descobrisse a verdade, que meu coração ainda batia por Cláudio. Quero abrir meu coração aqui com você que me escuta. Já precisou guardar um segredo tão pesado que parecia sufocar? Já sentiu vontade de gritar, mas precisou se calar para sobreviver? Se isso já aconteceu, compartilhe nos comentários. Às vezes, dividir nossas dores pode ajudar alguém que hoje enfrenta o mesmo silêncio. E se você acredita que estas histórias merecem ser preservadas, considere se tornar membro do canal. É o apoio de vocês que mantém viva a memória de vidas como a minha. O coronel, com o passar dos meses, começou a revelar outras faces de sua personalidade. Voltava tarde, com cheiro de cachaça, roupas impregnadas de fumaça de cigarro. Recebia homens em seu escritório, sempre de portas fechadas, e suas conversas eram abafadas, quase sempre em tom grave. Certa vez, passando pelo corredor, ouvi quando disse em voz firme: "Ninguém me enfrenta nesta cidade. Ninguém." Essas palavras ecoaram na minha mente por dias. Entendi que ele não era apenas um homem severo dentro de casa, mas alguém que espalhava medo por toda a região. O tempo foi passando e minha saúde começou a fraquejar. Eu comia pouco, dormia mal, chorava em silêncio para não ser ouvida. Meus olhos viviam inchados, meu corpo mais magro. Quando minha mãe voltou a me visitar, segurou minhas mãos e disse com voz embargada: "Você está definhando, minha filha." Olhei para ela e respondi: "Não se preocupe, mãe. Ainda estou viva por dentro." Ela me abraçou, mas não disse nada. Talvez tivesse medo de que o coronel nos ouvisse. Foi nesse período que desenvolvi um hábito novo: o bordado. Cada ponto que eu fazia era como uma lágrima escondida, um grito preso, uma oração silenciosa. Bordava flores para lembrar das festas juninas, bordava estrelas para lembrar das noites em que sonhei em fugir, bordava corações discretos para não esquecer quem eu era. O bordado se tornou meu refúgio, meu diário invisível. O coronel, no entanto, parecia desconfiar. Certa noite pegou um de meus panos bordados e observou por longos minutos. Depois, devolveu sem dizer nada, mas em seu olhar havia uma mistura de curiosidade e ameaça. E assim, meus dias seguiam entre silêncios, bordados e cartas escondidas. Eu já não era a menina sonhadora, mas também não estava morta por dentro. Guardava meu segredo como quem guarda uma chama em meio à tempestade. Com o passar dos meses, fui me acostumando a viver com uma máscara. Para a cidade, eu era a esposa obediente e dedicada do coronel Edmundo, a jovem que todos diziam ter tido sorte por se casar com o homem mais respeitado da região. Para dentro da minha alma, porém, eu era apenas uma sombra de mim mesma, um coração aprisionado que batia com dificuldade, sufocado pelo peso de um destino que não escolhi. A cada visita à feira, cada missa de domingo, cada evento social, eu percebia os olhares sobre mim. As mulheres comentavam baixinho, algumas com inveja, outras com curiosidade e diziam: "Eulália vive no luxo agora." Luxo! Eu sorria por fora, mas por dentro sabia que nenhum ouro do mundo compensava a prisão em que vivia. O luxo de que falavam não era nada além de correntes invisíveis, correntes que me roubavam a juventude,
e me afastavam do amor verdadeiro. A casa grande, que à primeira vista parecia imponente, tornara-se um labirinto de sombras. Os retratos sérios dos antepassados, pendurados nas paredes, me observavam a cada passo, como se fossem juízes silenciosos da minha vida. As janelas altas deixavam entrar a luz do sol, mas a claridade parecia morrer antes de alcançar os cantos frios dos corredores. Era como viver em um lugar assombrado, não por fantasmas, mas pelo próprio peso da opressão. O coronel seguia seu ritmo de controle. Não precisava levantar a voz para impor medo. Bastava um olhar fixo, uma ordem seca, um silêncio prolongado. Era nesses silêncios que eu mais sofria, porque neles estava escondida a ameaça. Muitas vezes ele se aproximava de mim apenas para dizer: "Menina, nunca esqueça que tudo aqui é meu." E, no fundo da frase, estava implícito: até eu, a esposa, era apenas mais um de seus bens. As noites eram longas e pesadas. Eu me deitava na cama grande, sentindo o frio dos lençóis, e ficava ouvindo os passos dele pelos corredores. O som das botas ecoava como trovões dentro da casa silenciosa. Cada estalo do assoalho me fazia encolher. Muitas vezes fingia estar dormindo para não precisar encarar seus olhos. Outras vezes rezava baixinho, pedindo a Deus que me desse forças para resistir. Mas foi também durante essas noites que comecei a perceber algo diferente. O coronel às vezes falava sozinho em seu escritório. Murmurava nomes, valores, ameaças. Em uma ocasião, espreitei pela fresta da porta e o vi segurando uma pistola, os olhos fixos em um retrato antigo. Suas mãos tremiam e seu rosto estava coberto de suor. Ele falava baixinho, como se conversasse com alguém invisível. Eu não compreendia completamente, mas entendia o suficiente para perceber que aquele homem carregava segredos pesados, segredos que o atormentavam. Essas descobertas me deixavam ainda mais assustada. Eu já não estava apenas casada com um homem autoritário, mas com alguém que escondia uma vida sombria, envolvida em negócios obscuros e talvez crimes que jamais poderiam ser ditos em voz alta. Minha saúde foi se deteriorando, comia pouco, dormia menos ainda. Chorava em silêncio, escondida, e tentava disfarçar com bordados e tarefas domésticas. O corpo enfraquecia, mas meu espírito se agarrava a uma única certeza. Ainda havia dentro de mim um segredo, um amor silencioso que ninguém podia roubar. O nome de Cláudio ecoava dentro do meu peito como uma oração. Quero abrir uma reflexão com você que me acompanha. Já conviveu com alguém que mostrava uma face para o mundo e outra completamente diferente dentro de casa? Já se sentiu prisioneiro de um segredo alheio, obrigado a carregar fardos que não eram seus? Se já viveu algo assim, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o alívio que outra pessoa precisa. E se deseja apoiar para que essas memórias continuem sendo contadas, considere se tornar membro do canal. É esse apoio que mantém viva a roda da memória e dá sentido ao meu relato. O coronel, com o tempo, começou a se mostrar ainda mais instável. Voltava tarde, muitas vezes embriagado, e se trancava no escritório por horas. Quando saía, seus olhos estavam vermelhos e suas mãos tremiam. Algumas empregadas cochichavam que ele tinha inimigos, que sua posição não era tão sólida quanto parecia. Eu escutava escondida e gravava cada palavra na memória, mas não ousava repetir. Uma noite,
ouvi claramente meu nome entre seus murmúrios. Ele dizia, em tom baixo e carregado de raiva: agora que tenho Eulália, ninguém me desafia. Aquilo me gelou por dentro. Eu não era apenas sua esposa, eu era parte de um jogo de poder. Eu era a vitrine que ele exibia para mostrar sua força. Essa descoberta me deixou ainda mais atenta. Passei a observar cada detalhe: as visitas rápidas de homens armados, as cartas escondidas, as conversas abafadas. Tudo indicava que o coronel vivia cercado de segredos, e eu, sem querer, já fazia parte deles. O tempo passava devagar. Cada dia parecia uma eternidade. Eu me mantinha viva através de pequenos refúgios, as cartas que escrevia e escondia, os bordados cheios de significados secretos, as lembranças de Cláudio que guardava como joias invisíveis. Mas dentro de mim começava a nascer algo novo. Não era esperança ainda, não era coragem plena, mas era uma centelha de resistência. Eu começava a perceber que, embora fosse obrigada a obedecer por fora, ainda podia ser livre por dentro. E foi essa pequena centelha que me manteve viva. A primeira noite em que percebi de verdade quem era o Coronel Edmundo ficou gravada para sempre em minha memória. Já não se tratava apenas de olhares frios ou palavras carregadas de ameaça. Era algo mais profundo, mais cruel, que me fez entender que minha vida não seria apenas de obediência, seria de sobrevivência. A casa grande parecia mais sombria do que nunca naquela noite. O vento fazia as janelas baterem devagar, como se tentassem me avisar do que estava por vir. Eu estava sentada na beira da cama, ainda com a roupa simples do dia, quando ouvi seus passos firmes ecoando pelo corredor. O som das botas batendo no chão de madeira fazia meu coração acelerar. Ele entrou sem pedir licença. Ficou alguns segundos me observando em silêncio, como quem analisa um objeto antes de decidir o que fazer com ele. Finalmente, falou em tom baixo, mas firme. Você agora é minha esposa. E como minha esposa, não vai me envergonhar. Essas palavras caíram sobre mim como correntes. Eu tinha apenas 16 anos e naquele momento entendi que minha juventude havia acabado. O homem diante de mim não era apenas um marido imposto, mas um senhor de meu destino. A partir daquela noite, passei a viver num estado de alerta constante. Cada gesto meu era medido, cada palavra observada. Quando eu sorria sem vontade, ele notava. Quando demorava-se a responder, seus olhos estreitavam. Não havia espaço para erro. Eu precisava sobreviver e para isso aprendi a silenciar ainda mais meus sentimentos. Mas foi também nesse período que comecei a perceber que o coronel escondia um segredo. Muitas vezes, quando ele pensava que eu dormia, eu ouvia seus sussurros no escritório. Ele falava sozinho, mencionava nomes, valores, ameaças. Algumas noites, levantava-se de repente, como se fosse chamado por vozes invisíveis, e caminhava pela casa até o amanhecer. Certa vez, espreitei pela fresta da porta e o vi segurando uma arma com as mãos trêmulas. Seus olhos estavam fixos em um retrato antigo pendurado na parede. Não compreendi completamente o que aquilo significava, mas percebi que havia uma dor escondida nele, um passado que o atormentava. Esse segredo, no entanto, não o tornava menos perigoso. Pelo contrário,
fazia dele um homem ainda mais instável. E eu, presa ao seu lado, não sabia até quando conseguiria suportar. Quero abrir uma reflexão com você que me acompanha agora. Já conviveu com alguém que escondia um lado sombrio, algo que parecia invisível para os outros, mas que você sentia todos os dias? Como lidou com isso? Compartilhe nos comentários. Suas palavras podem trazer conforto para alguém que hoje passa pela mesma dor. E se deseja apoiar este espaço de memórias, considere se tornar membro do canal. É esse apoio que permite que essas histórias sigam sendo contadas. Naquele tempo, aprendi a caminhar pela casa como se andasse sobre cacos de vidro, silenciosa, cuidadosa, sempre atenta a qualquer sinal. Minha vida era um teatro, por fora a esposa dedicada, por dentro uma menina em pedaços. E assim começava o capítulo mais sombrio da minha juventude. Um casamento forçado, marcado não só pela ausência de amor, mas pelo peso de um segredo que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. As semanas que se seguiram à descoberta da carta foram as mais duras da minha vida. O coronel já não fazia questão de esconder sua vigilância. Seus olhos me acompanhavam em cada movimento, como se buscassem em minhas expressões uma nova mentira, um novo indício de traição. Eu não podia sorrir sozinha sem que ele perguntasse por quê. Não podia olhar pela janela sem que ele quisesse saber o que tanto me prendia a atenção. Viver ao seu lado era como caminhar em um campo minado. Cada gesto podia desencadear uma explosão. A cidade, no entanto, continuava a me ver como a esposa jovem e bem cuidada do homem mais respeitado da região. Quando caminhávamos juntos até a missa de domingo, todos me cumprimentavam com sorrisos, como se eu fosse sortuda por ter um marido tão influente. Ninguém imaginava a prisão invisível em que eu vivia. Era um teatro perfeito. Ele me oferecia o braço, falava em tom gentil com os vizinhos, mas bastava cruzarmos o portão de casa para que sua máscara caísse, revelando novamente o homem frio e controlador. Foi durante esse período que descobri a extensão dos segredos que ele carregava. Em uma tarde abafada, enquanto arrumava o escritório, encontrei uma gaveta mal fechada. Dentro, havia documentos com selos oficiais, contratos de terras obtidas de forma duvidosa e listas de nomes riscados com tinta vermelha. Entre eles, reconheci sobrenomes de famílias que haviam deixado a cidade misteriosamente. Meu estômago revirou. Entendi que não estava apenas casada com um homem autoritário, mas envolvida, ainda que contra minha vontade, no mundo sombrio de um criminoso poderoso. Naquela noite, o coronel me pegou olhando demais para a gaveta. Aproximou-se lentamente, seus olhos faiscando de raiva. "Não se meta onde não é chamada", disse ele com a voz baixa e ameaçadora. "A curiosidade pode custar caro." Não precisei de mais explicações. Senti o gelo percorrer minha espinha. Guardei o segredo para mim, mas nunca mais consegui olhar para ele da mesma forma. Minha saúde física e emocional começou a desmoronar. Passei a ter febres constantes, noites de insônia e crises de choro silenciosas. O coronel, ao invés de demonstrar preocupação, parecia se alimentar da minha fragilidade. Gostava de dizer frases como: "Uma mulher fraca depende ainda mais do marido. É assim que aprenda seu lugar." E eu, mesmo fraca,
encontrava forças naquilo que ninguém podia tirar de mim. Minhas lembranças de Cláudio e o amor que ainda vivia no meu coração. Esse segredo era o que me mantinha viva, o que me lembrava que, apesar de todas as correntes, minha alma ainda era livre. Foi em uma dessas noites de fraqueza que o coronel se embriagou mais do que o normal. Sentou-se na sala, cambaleando, e começou a falar sozinho. Eu me escondi atrás da porta, ouvindo cada palavra. Descobri então que o homem que todos respeitavam era, na verdade, um covarde assombrado por fantasmas do passado. Ele confessava, entre soluços e gargalhadas, que havia destruído famílias inteiras para se manter no poder. Contava sobre traições, negócios sujos, até mortes que carregava nas costas. E foi nesse delírio que ele disse algo que me marcou profundamente. Ninguém nunca vai me derrotar, porque até minha esposa, essa menina de olhos tristes, já é minha posse. Senti as pernas fraquejarem. Eu era apenas mais uma peça no seu jogo de dominação, um troféu vivo exibido para alimentar seu ego. Na manhã seguinte, decidi que não choraria mais na frente dele, que não mostraria mais fragilidade. Passei a usar uma nova máscara, a da frieza silenciosa. Obedecia, respondia com calma, mantinha o olhar firme. Por dentro, meu coração ainda tremia, mas percebi que essa postura o confundia. Quanto menos eu mostrava medo, mais ele parecia inseguro. Quero fazer uma pausa aqui para falar diretamente com você que acompanha minha história. Já houve um momento em que você precisou se reinventar para sobreviver? Em que precisou vestir uma armadura invisível para suportar a vida? Compartilhe nos comentários. Às vezes, essa troca de experiências é o que dá coragem a alguém que está passando pelo mesmo. E se acredita que essas histórias merecem continuar sendo contadas, considere se tornar membro do canal. É graças ao apoio de vocês que essa roda de memórias permanece girando. Com o passar dos meses, minha frieza se tornou minha proteção. O coronel, acostumado a me ver chorando e obedecendo, passou a estranhar meu silêncio. Algumas vezes tentou me provocar, dizendo coisas duras, esperando uma reação, mas eu apenas o encarava com calma. Isso o irritava profundamente. Em uma dessas ocasiões, ele explodiu. Não pense que pode me enfrentar, menina. Eu mando aqui. Suas palavras ecoaram pela casa como trovões, mas, pela primeira vez, não chorei. Apenas respondi com a voz firme. Eu sei quem você é, Edmundo. Ele empalideceu por um instante. Talvez não esperasse ouvir seu nome pronunciado daquela forma, despido do título de coronel sem respeito ou medo. Por alguns segundos, foi ele quem pareceu vulnerável. Foi nesse instante que percebi que, apesar de todo o poder que ele ostentava, havia uma rachadura em sua armadura. Um homem que precisa dominar tudo e todos, no fundo, carrega dentro de si o medo de ser descoberto. Esse foi o ponto em que minha vida começou a mudar. Ainda estava longe de ser livre, ainda sofreria muito até encontrar paz, mas naquele olhar assustado percebi que o coronel não era invencível. E essa certeza, pequena mas poderosa, foi suficiente para reacender em mim uma chama de esperança. A partir daí, cada dia se tornou uma preparação silenciosa. Eu já não era apenas a menina submissa.
Eu era a jovem que aprendera a sobreviver ao lado de um inimigo e que, aos poucos, começava a entender que o medo não poderia ser o único dono da minha vida. O tempo, meus queridos, é como um rio. Corre sem parar, leva embora o que já não pode ficar e, ao mesmo tempo, abre espaço para o novo florescer. Anos se passaram desde aqueles dias sombrios e hoje, olhando para trás, percebo que sobreviver não foi apenas resistir ao coronel. Foi, acima de tudo, não deixar que ele roubasse a essência do que eu era. O coronel Edmundo, com todo o seu poder e influência, não conseguiu deter o inevitável. O peso de seus próprios segredos foi o que o derrotou. A idade chegou, os aliados se afastaram, a saúde fraquejou. Morreu sem a glória que tanto buscou, cercado não de respeito, mas de silêncio. E eu fiquei, eu, que um dia fui apenas uma menina de 16 anos forçada a um casamento, sobrevivi. E sobrevivi porque nunca deixei apagar a chama que me mantinha viva. O amor que guardei por Cláudio, o carinho de minha mãe, as cartas escondidas, os bordados que fiz em silêncio, tudo isso foi minha fortaleza. Pequenos gestos, mas que juntos formaram um escudo contra a escuridão. Com o passar do tempo, reencontrei Cláudio. Já não éramos os mesmos jovens da festa junina, mas ainda havia ternura em nossos olhares. Não vivemos a história de amor que sonhamos na juventude, mas tivemos a chance de nos reencontrar como dois sobreviventes, dois corações que se reconheceram apesar do tempo. E isso, para mim, foi suficiente. Hoje, aos meus 70 e poucos anos, conto essa história não para despertar pena, mas para mostrar que a vida é feita de escolhas e, às vezes, de resistências silenciosas. Nem sempre podemos mudar o que nos acontece, mas sempre podemos decidir como vamos atravessar a tempestade. Eu decidi resistir, eu decidi não me entregar. E essa decisão me trouxe até aqui, com a coragem de abrir minha alma para vocês. Quero que você que me escuta agora leve consigo uma certeza, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo quando tudo parece perdido, existe dentro de nós uma força maior do que imaginamos. Pode ser um amor, uma lembrança, uma fé, uma esperança, algo que nos mantém de pé quando tudo ao redor parece ruir. E se essa história tocou seu coração, peço de forma simples. Conte nos comentários o que ela significou para você. Talvez suas palavras sejam o conforto que outra pessoa precisa hoje. E se quiser apoiar para que histórias como esta continuem vivas, considere se tornar membro do canal. É graças a vocês que a roda da memória continua girando, trazendo à luz lembranças que poderiam ter se perdido no tempo. Eu sobrevivi a um casamento forçado, carreguei segredos que quase me destruíram, mas encontrei, no meio da dor, a força para seguir. E se eu conseguir, você também pode. Porque no fim, meus queridos, não é o peso da corrente que define quem somos, mas a coragem de continuar caminhando, mesmo quando tudo nos diz para parar.